Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o sacramento da unção dos enfermos. O sacramento da unção dos enfermos, meus queridos irmãos e irmãs, ele é um sacramento de cura, não de despedida. Porque muita gente tem o costume de achar que ele é o game over, digamos assim. Eu vou receber, pronto, acabou, morri. Não é assim que funciona. Nesse vídeo a gente vai entender tudo isso. Então, sem enrolação, vamos puxar a vinheta e bora lá. Então, pessoal, o sacramento da unção dos enfermos, ele é um sacramento de cura e não de despedida. A unção, ele vem do latim unctio, que significa consagrar com óleo santo. E ele é destinado para fiéis seriamente enfermos ou fragilizados, ou seja, não é em qualquer circunstância que a gente pode receber, tem que ter motivo sério para isso. E os parágrafos 1499 ao 1500 do Catecismo, eles vão falar que a fidelidade da Igreja a Cristo é tão grande que adotou um sacramento próprio para acompanhar os enfermos com a graça de Deus. Ou seja, Cristo, fundador da Igreja, tinha muita proximidade com os enfermos. Tem lá a passagem que ele cura os possessos, a sogra de Pedro. E a Igreja, como fundação de Cristo, fundada por Cristo, decide ser fiel a ele até mesmo nisso, criando um sacramento para cuidar dos enfermos. Ou seja, nunca jamais desampararam os enfermos. Aí aquela pergunta que sempre tem diante de todo sacramento por parte das outras religiões. Ah, mas tem base bíblica? Tem. Inclusive tem uma passagem que vai dar uma descrição, digamos assim, completa do sacramento da unção dos enfermos. Estamos falando de Tiago 5, 14 ao 15. São Tiago está falando assim lá, ó. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o reestabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Ou seja, aqui tem toda a estrutura do nosso sacramento da unção dos enfermos, que eu vou explicar também na parte de efeitos com mais detalhes. Marcos 6,13 também dá uma descrição boa, porque ali fala que os apóstolos eles estavam ungindo os enfermos com a intenção de curar. E os parágrafos 15:10 ao 15:13 do Catecismo, eles vão explicar que a unção dos enfermos não é invençãozinha do povo. Tem fundamento direto na Sagrada Escritura. E o próprio Cristo confiou à igreja, o que vai sustentar que os parágrafos 1499 e 1500 falaram. Fidelidade da igreja de Cristo é tão grande que quiseram continuar a ter o cuidado que ele tinha com os enfermos, através desse sacramento. Foi instituído pelo próprio Cristo, considerando que tudo o que está escrito foi inspirado por Deus e nos quer passar alguma coisa da inspiração, do cuidado para com as coisas, com as pessoas. Agora olha lá, gente. Quem pode ministrar ou receber? Se você estiver precisando de unção dos enfermos, você não vai poder chamar um seminarista, uma freira, um diácono, um leigo qualquer da igreja, um catequista, não. Você só vai poder chamar o padre e o bispo. Por quê? Lá o parágrafo 15 e 16 do Catecismo, o que ele está falando? É um ato sacramental ligado ao sacerdócio ministerial. E quem exerce esse sacerdócio ministerial? Os próprios padres e bispos. Como também podem receber, prestem atenção, doentes graves, idosos fragilizados, e também podemos receber antes de cirurgias sérias, como por exemplo, uma cirurgia de reparação de um membro danificado, para remoção de um tumor, a recuperação da vista, de uma catarata, por aí vai. E por que isso? Muita gente costuma fazer aquelas cirurgias para embelezamento, de tirar gordura, de ampliar os cílios, os olhos. Essas cirurgias não entram como enfermidade. Portanto, se você recebesse o sacramento da unção dos enfermos visando preparação para essa cirurgia, você vai estar banalizando o sacramento. Ou seja, não tem lógica alguma. Você vai estar tirando a lógica dele. Sacramento não é só para moribundos, os que correm risco de morrer, não. É para todos aqueles que realmente necessitam dele. E ele tem efeitos, catequista? Tem. Primeiro deles, o mais óbvio, união com a paixão, porque Cristo, na sua paixão, se uniu aos nossos sofrimentos. Ou seja,
Nós estamos unidos a Ele nos nossos sofrimentos. Tanto é que Isaías 53, 4-5 e 2 Coríntios 19, 12, 9, melhor dizendo, desculpa, vão falar do fortalecimento na fraqueza quando estamos unidos a Cristo. Também vai haver a consolação espiritual, uma vez que o sacramento da unção dos enfermos ele busca trabalhar com o espiritual e com o físico também. O perdão dos pecados através de indulgência, que eu vou explicar mais futuramente, mas só no caso da pessoa não poder confessar. E se ela puder confessar, a confissão é obrigatória sim. E nos prepara para a passagem final. Não significa que a gente vai morrer imediatamente. Mas é claro, a pessoa corre o risco de vida, ela vai receber indulgência e também já vai estar sendo preparada para a hora que for encontrar com o Pai. Uma vez que a indulgência vai torná-la, digamos assim, apta para adentrar diretamente no reino do céu sem ter que passar pelo purgatório. Agora olha lá, gente, parágrafos 15 e 20 ao 15 e 23. Falam que esse sacramento ele vai fortalecer a graça espiritual, por isso que fala também da preparação para a passagem final, mas não garante a cura física. Se você vai pedir para receber esse sacramento já esperando uma cura física, desculpa, mas você vai estar recebendo o sacramento na base de superstição. Porque sacramento, gente, ele não garante cura física. Ele vai agir no nosso espírito e o físico vai acontecer conforme a vontade de Deus. Se Deus achar melhor chamar o enfermo para que ele deixe de sofrer, ele vai chamar. Se Deus achar que deve curar, vai curar. Agora vamos entrar na parte que eu mais gosto de trabalhar com vocês, que dá um sentido profundo para nossas catequeses. Mistagogia. O óleo que a gente usa na unção dos enfermos, gente, como eu expliquei no começo, ele vai falar da unção pelo Espírito Santo, e essa unção ela sempre é feita na testa e nas mãos. Isso vai simbolizar a entrega total da pessoa, uma vez que a mente controla-nos, controla nossos atos, e as mãos que nós usamos para fazer a maioria de nossos atos. E isso também prova, gente, que a igreja jamais deixa o enfermo, mas pelo contrário, quer sempre estar mais próxima deles, acompanhá-los. E os parágrafos 15 e 24 ao 15 e 25 vão falar o quê? Que o sofrimento do cristão, mais a união com Cristo, vão formar um valor salvífico para toda a igreja. Ou seja, dá sentido à missão da igreja de continuar a missão de Cristo, que era curar os enfermos também. E agora a parte que muita gente precisa ouvir. Não é sacramento de fim. Por quê? Ele nos prepara para viver a enfermidade cristamente, porque vai fortalecer nossa alma. Se a gente não fortalece nossa alma, claro que a gente não vai saber também trabalhar com o físico. E também não é sacramento de morte, porque você pode receber mais de uma vez, quando necessário, não prepara para a morte, obviamente, e nos apoia na cura e no nosso cotidiano. Ou seja, não tem essa de vou receber e morrer, não. É fortalecimento. Porque doença, gente, ninguém escapa. Doença faz parte do pacote do pecado original. Infelizmente, não tem como escapar. Mas quando nós nos fortalecemos através do sacramento da unção dos enfermos, buscando quando realmente necessário, nós estamos sabendo lidar com a doença cristamente. Portanto, estamos fortalecidos pelo Espírito Santo, o sofrimento será menor, porque estamos unidos à paixão de Cristo. Então é isso, queridos irmãos e irmãs, fico por aqui, espero que tenham gostado, conseguido entender. Até o nosso próximo vídeo, onde vamos falar sobre a confissão.